Olá a todos, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda todos vocês, é mais uma edição da Cautiopédia. Que saudade, hein? Diria o pastor Valdomiro Santiago, que saudade da presença de vocês aqui com a gente, saudade do Nelson, do Caio. Eu fui um pouco mais educado do que o pastor. Quem sabe, sabe, quem é da bola sabe, como diria o outro. Voltamos para falar de futebol italiano depois de Copa do Mundo. Eu não sei vocês, mas eu curti barbaridade essa Copa do Mundo. Tive a oportunidade de ir em todos os jogos aqui em Toronto. Até os jogos ruins ficam bons, né, em Copa do Mundo. Até um Senegal-Iraque foi maravilhoso. O Senegal passou o carro, meteu um 5-0. Teve Panamá e Croácia também. Foi legal pra caramba. Teve muita coisa boa aqui em Toronto. Você na beira do campo em Canadá e Bósnia. Canadá e Bósnia não tava lá. Se você tava assistindo na Casé TV... Acho que a Casé teve exclusividade nesse jogo, né? Então provavelmente você me viu. Se você assistiu Canadá e Bósnia, você me viu lá na beira do gramado, junto com a Bárbara. Valeu demais, valeu demais. Só faltou um país, né? Pra festa ficar completa, que é a Itália. A gente vai falar muito sobre a seleção italiana. A gente chegou a falar, ventilar aqui a possibilidade de Guardiola na Itália. A gente falou muito brevemente algumas edições atrás, mas o cenário mudou. A gente vai falar hoje de uma forma muito mais profunda, de uma forma mais séria. Vamos falar também sobre técnicos da Série A, né? A princípio, ao que tudo indica, todo mundo já tem seus treinadores. Nunca é bom cravar, mas parece que sim. E vamos falar também sobre a participação de jogadores da Série A italiana na Copa do Mundo, né? Quem foi bem, quem foi mal, quem a gente acha aí que merece destaque, quem a gente vai descer o pau aqui que poderia ter ido muito melhor. Tudo isso nessa edição de hoje. Vou começar já dando meu bom dia, boa tarde, boa noite para Caio Bittencourt. Caio, curtistes sua Copa do Mundo, cara? Olá a todos. Olha, eu não queria voltar para borracharia, não, mas já que estamos voltando para borracharia, temos muita coisa a discutir. Algumas formas de terrorismo que chamam de futebol, alguns negócios que aparentemente serão mais devagares nesse período, naturalmente serão, porque o dinheiro não está na praça, facilidade, mas temos muita coisa a discutir. Bom dia, boa tarde, boa noite, Nelson. Nelson Oliveira, mesma pergunta para você. Como é que você assistiu essa Copa? Se curtiu? Faltou alguma coisa? Não faltou? Bom dia, boa tarde, boa noite. Bom dia, boa tarde, boa noite. Fora a Itália, acho que faltou abrir menos o X, porque abrir rede social durante a Copa do Mundo foi muito triste. Muitas coisas ditas que talvez teria sido melhor que as pessoas tivessem guardado no seu íntimo. E também, às vezes, se ligar nas notícias fora campo, né? Dentro de campo, a Copa é excelente. Agora, fora de campo, muitas coisas do entorno e, às vezes, quase tiravam todo o prazer da experiência de assistir provavelmente a melhor Copa desse século, né? Acho que talvez a melhor Copa que muitos de nós tenhamos visto. Mas não vou cravar, não. Acho que aí é um pouco de opinião de cada um, mas uma ótima Copa dentro de campo, com certeza. É isso. E que bom que seja subjetivo, né? Que bom que cada um possa fazer sua análise aí. Eu faço a minha, vocês fazem a de vocês e cada um assiste de um jeito e tenho certeza que teve gente que torceu pra Argentina, teve gente que não torceu pra Argentina e cada um é livre pra fazer o que quiser. Menos se você for iraniano e estiver nos Estados Unidos. Aí você não é livre pra fazer o que você quiser. Eu já vou dar uma passada pela galera aqui, até porque como a gente não vem há algum tempo, seria legal, né, a gente falar com o pessoal. Daniel Rodrigues sempre com a gente aqui. Boa noite a tutti, perdão. Matheus Nogueira. Segue na saga dele, né, na saga de jogos, mas dessa vez ele jogando a Copa de 2010. Cara, eu acho que o jogo de 2006 foi muito mais maneiro, mas a Copa de 2010 é legal também. Mas não sei se o jogo de 2006 foi tão legal assim por causa dos jogadores, na memória afetiva. Eu acho que o 2010 era legal também pela... Nessas horas a gente lamenta o fato de que desde 2014 a EA não lança jogos próprios. Até fazer uma propaganda para um amigo nosso Filipe Amigo, parceiro da Cautiopédia, parceiro lá do meio campo, tá fazendo um baita trabalho no Sportsider também. Por sinal, se puder, assine a newsletter, que ali é show de bola. Muito bom. O canal pessoal dele fala bastante de games e ele citou até recentemente essa coisa de que a EA não lança jogos de Copa do Mundo desde 2014. Será isso que falta para a Itália voltar? Não sabemos. A Itália está de greve enquanto aí não lançar. E o Matheus Nogueira fala aqui que com a 2010 com a Itália, a campanha dele foi cair nas quartas de final para o Brasil. Ele pergunta se foi uma boa Copa. Cara, hoje em dia isso seria maravilhoso, assim. Eu hoje me contentaria com muito pouco. Então eu diria que sim, mas não sei a opinião dos meus amigos. Levando em conta que...
Football Manager diz que não. Eu já ganhei 3 Copas do Mundo, uma delas com a Turquia. Mas levando em conta a experiência da Itália em 2010, foi bem melhor, né? Já que a Itália caiu na fase de grupo. Parabéns, Matheus. Vamos começar aqui falando então sobre os italianos na Copa do Mundo. A gente tem uma artezinha que o Nelson vai colocar na tela para a gente lembrar quem foram os destaques da Série A na Copa do Mundo, destaques positivos e negativos, tá, gente? Então, se você está assistindo a gente agora, você já consegue ver na sua tela. Se você está ouvindo o nosso podcast, eu vou passar bem rapidinho aqui. Temos 2 colunas, tá? O pessoal que está escutando a gente. A coluna dos que foram bem e a coluna dos que foram mal. Foram bem Taro Martinez, Rabiot, Manhã e Koné, De Ketelaere, Lukaku, Zion Suzuki, Van Vasquez, Elainoui, Makini e lado do foram mal. Dizet Çalhanoğlu, acho que a Turquia como um todo, né? Stupinhan, Allen, McTominay, Pulisic, Rien, Matias Oliveira, Kevin De Bruyne, Sulemana. Vou começar pelo foram bem, tá? Nelson, eu queria fazer uma pequena provocação aqui, porque quando você mandou essa lista mais cedo no WhatsApp e tal, eu não debati na hora, porque o debate é aqui, o debate é agora. Eu não acho que o Mike Manhã tenha ido bem na Copa. Acho que ele fez um bom, assim, uma Copa regular, uma Copa 6, nota 7 ali. Mas não sei se é o suficiente para essa coluna do foram bem. Então, queria que você falasse um pouquinho como um todo aí, o que você gostaria de destacar, mas queria que você também falasse sobre a Copa do Manhã, porque se for suficiente para até a gente comparar com outros nomes que estão nessa lista, talvez ele não tenha ido tão bem, na minha opinião. Acho que ele foi mais junto ali com a campanha da França, né? Foi empurrado ali e tal, não cometeu grandes erros, talvez ali na disputa de terceiro e quarto lugar com a França completamente motivada, deu uma de Handanovic nos seus últimos momentos da carreira, né? As defesas com olho e tal. Mas acho que no geral fez uma Copa razoável, né? Acho que tem vários nomes, né? A Série A, ela mandou 66 atletas, né? Se eu não me engano. E mais alguns da Série B também foram, né? Foram no total foram 71 jogadores, né? Agora, muitos deles, acho que poucos foram realmente mal. Alguns foram bem, raros foram destaques assim absolutos, né? Muito fortes, né? A gente tem alguns estão nessa coluna aí de foram bem. A gente pode passar por eles um pouquinho mais daqui a pouco. Mas muitos jogadores, eles acabaram não entrando em campo, né? Por exemplo, a Noruega tinha vários jogadores da Série A, mas quase todos eram reservas, né? Jogaram pouco. Então, aconteceu isso muito, né? Com os jogadores convocados do futebol italiano nessa Copa de maneira geral. Então, assim, eu acho que tiveram alguns também que foram bem que não estão nessa lista aí, né? Por exemplo, falei da Noruega, tem o Hegen, esse foi titular, né? Fez uma Copa razoável. O Ederson também, né? A ausência do Harrison cumpriu seu papel, né? Fez gols até na fase de grupos e tudo mais. A gente tem o Muharemovic, que também ele foi expulso, mas também fez uma Copa razoável. O Kolasinac também na Bósnia. Expulso era o líder de rebatidas da Copa do Mundo, né? Acho que nessa lista aí a gente tem uma prioridade de jogadores que foram um pouco mais além na Copa, né? Porque quando você vai jogar uma fase de grupos, é um pouco diferente do mata-mata. Então você tem, por exemplo, o Lucumi da Colômbia, poderia estar aí até. Uma Copa razoável também. Eu diria que foi acima de razoável. Eu fiquei encantado com a dupla dele, com o Sanches, assim, o conceito, né, de dupla de zaga, mas esbarra aí no que você falou, né? Caiu talvez cedo demais. E você tem, por exemplo, a Akanji e o Freuler da Suíça, que fizeram boas Copas, mas o Akanji vai na disputa por pênalti e perde seu terceiro pênalti seguido pela Suíça. Já exemplo. Falou, inclusive, que não bate mais, hein? Tem uma declaração essa semana falando, parei porque só bato mal. Aí você tem no Canadá, você tem o Ismael Koné, que fazia uma grande Copa até quebrarem a perna dele. Você tem o Jonathan David, que, beleza, fez 3 gols, mas fez 3 gols contra o Catar. Tem os caras da Croácia, né? O Modric, o Vlasic, o Susic, o Pongracic fizeram Copas razoáveis. Você tem o Tirkat da Austrália, que também teve bons momentos. O Belgali da Argélia, que também fez um golaço, né? Mas é isso, eles vão caindo mais cedo, né? Dessa lista aqui, a gente tem dos que foram bem, só o Suzuki, né? Que caiu ali na fase de 16avos de final contra o Brasil, mas que fez grandes defesas, inclusive naquele jogo, né? Quase leva o jogo pra prorrogação, quase, inclusive, defende o chute do Gabriel Martinelli. Acho que ele chamou muita atenção, embora a gente que acompanha a Série A já sabe que ele é de goleiro um pouco assim de altos e baixos, né? Tem algumas grandes atuações, goleiro muito ágil, mas também tem uns apagões de vez em quando. Dessa lista aí de jogadores que foram bem, pra mim a maior surpresa foi o Elainoui, porque ele não é titular da Roma, acho que agora ele se credencia muito a ganhar mais espaço na Roma, né? Principalmente se o Manu Koné, que é outro que tá nessa lista aí, acabar sendo negociado como parece que vai acontecer. Então acho que o Elainoui pode ganhar mais espaço no time do Gasperini. De resto, acho que a gente já viu um McKennie que já era importante na seleção norte-americana e também na
Juventus, né? Mostrou novamente a sua versatilidade durante a Copa do Mundo. Johan Vázquez sendo o líder ali na defesa do México, o México crescendo durante a competição também. Talvez tivesse um cruzamento um pouco mais acessível, tivesse ido além. E basicamente isso, né? Rabiot, a gente já é um pouco chovendo molhado. O Lukaku me chamou a atenção a importância que ele teve saindo do banco na Bélgica também, considerando principalmente uma temporada que muito abaixo que ele teve pelas questões físicas, né, no Napoli. Ele quer tomar um pouco mais de atenção por ter assumido a bronca também como centroavante. Acho que ter trabalhado com o Gasperini o ajudou muito a ter esse papel de fazer esse papel de 9, que não é a dele. E por fim o Lautaro, né? Eu acho que muita gente pode acabar com as críticas que eu acho que até um pouco severas demais que tinham em relação ao Lautaro. Fez seus gols em Copa do Mundo, fez gol em semifinal, botou a Argentina na final da Copa do Mundo, né? Eu acho que o Lautaro meio que tira esse peso das costas dele e foi o jogador, juntamente com o Nico Paz da Série A, que foi mais longe, né, na competição, mas jogando muito mais, né? Já que o Nico Paz quase não foi utilizado pelo Scaloni, né? E agora deve ganhar mais espaço, né? Com a possível aposentadoria do Messi. Já ouvi uma conversa aí que o Messi pode jogar até a Copa América. Pelo amor de Deus. Acho que não precisa, né? Acho que o Messi já tá de boa já. Mas enfim, foi algo que partiu dele. Não lembro nem de onde veio esse tema. Não me recordo agora. Mas, enfim, né? O Lautaro também, pra quem não sabe, né? A Inter teve jogadores em finais de Copa do Mundo desde 82, né? Dessa vez o Lautaro não entrou, chegou a aquecer pra entrar, mas as lesões no sistema defensivo da Argentina fizeram com que ele não entrasse em campo, né? Então, se a gente for levar aquela estatística que existia, né? Desde 82, sempre um jogador da Inter e um jogador do Bayern de Munique na final. Dessa vez a gente teve um jogador da Inter relacionado pra final, nenhum do Bayern de Munique, mas nenhum dos dois times teve jogadores em campo, né? E foi a primeira vez em 50 anos também que a Série A não teve um jogador em campo, em mais de 50 anos, né? Que a Série A não tem um jogador em campo na final da Copa. Acho que, se não me engano, é desde 78, né? Foi a final entre Argentina e Holanda e nenhuma das duas seleções tinha jogadores da Série A. Caio Bittencourt, vamos falar do lado alto dessa lista aí, dos que não foram tão bem assim. Eu queria adicionar também, não estão aí, e eu concordo que não estejam, mas jogadores que acabaram não jogando, né? Não entrando em campo. Não dá pra dizer, por exemplo, que o Marcos Thuram foi mal, que ele não jogou, mas assim, fica um gostinho também, né? Fica um gostinho de que ele poderia conseguido alguma coisa, porque teve um jogo contra o Paraguai, se eu não me engano, entra o Matetá, por exemplo. Então, assim, não dava pra ele barrar o Mbappé, não dava pra ele barrar o Dembélé, não dava pra ele barrar o Dembélé, mas quando o Matetá entrou e ele não, aí eu já fiquei mais ressabiado. Queria que você falasse desse lado direito aí da nossa tela, com a adição de jogadores que sequer entraram em campo pra poder ter mal. De certa forma, é até injusto colocar, por exemplo, casos como o Thuram, casos como o Nico Paz nisso aí, porque eles atuaram muito pouco. Para você ter a mesma, se foi, por exemplo, o Yildiz, o Çalhanoğlu, que foi uma campanha relativamente não, decepcionante da turma, porque imaginávamos, era um time competitivo para passar de fase, para ir melhor do que o que realmente. E Yildiz e Çalhanoğlu acabaram indo mal nesse. Você teve também a do McTominay, que foi uma Copa bem abaixo. É verdade que a Escócia sofreu muito com a perda de um outro jogador da Série A, que foi a do Billy Gilmour. De certa forma, deu uma sobrecarregada do McTominay, mas o McTominay foi mal. Teve o desempenho do Uruguai abaixo, caso do Matias Oliveira, de alguns outros nomes ali da seleção uruguaia, que basicamente ninguém foi bem, até quem fez gol não foi bem. É difícil espalhar alguma coisa boa desse Uruguai. Você teve da seleção holandesa, teve desempenho de gente boa que está de saída, como o caso do Dumfries, teve o desempenho do Malen. Eu não digo que foi mal, mas está naquele meio limbo do nem foi bem, mas também não foi mal. Então, assim, acho que o Malen é uma questão de utilização, né? Jogou uma partida como centroavante, depois perdeu a posição pro Brobbey, depois ficou jogando de lado. Aí realmente não tinha muito como render. Realmente era muito difícil. E aí o da Holanda acabou rodando logo naquele belo jogo que foi com o Marrocos. Também teve esse aspecto. Teve, assim, o fator De Bruyne é até interessante. Teve jogos, eu tinha a sensação de que o De Bruyne até estava jogando bem.
bem. Mas tinha jogos que parecia que ele estava subaproveitado. Do que em alguns momentos a Bélgica parecia jogar melhor sem ele. É claro, é bem verdade que também camarada que botaram no banco de reservas, bem, esse aí eu vou deixar que vocês dois falem, que senão eu persigo o homem. Assim, fora isso, o De Bruyne teve um desempenho muito abaixo, principalmente se você comparar outros nomes daquele time que, de certa forma, foram uma bagunça na maior parte, chegaram longe por conta dos suicídios assistidos de Senegal e Estados Unidos. Da maneira que foi, de um 2-0 entregue, e os Estados Unidos de toda a palhaçada do caso Balogun, de toda a situação, e precisou trazer o Balogun de volta justamente porque o outro que foi mal, o City também não estava rendendo. Aí você vai dizer, o Pulisic teve problemas físicos, não sei o que e tal. Verdade. Só que, tirando a estreia contra o Paraguai, foi bem abaixo das expectativas do Pulisic, de alguém que tem toda a fama de Capitão América, de principal jogador dos Estados Unidos, lá que tem aquele do trato feito lá, que é o LeBron James lá, ele abaixo. Chegou num desempenho assim, e até a maneira com que deu aquele jogo com a Bélgica, vai ter até que o Milan tem que reaproveitar um pouco disso dele, empenho. Um que não foi nem, que eu acho que até vale ressaltar que, pelo visto, vai ter mais uma temporada dele, nosso querido Luka Modric. A Modric, se a Croácia não teve os momentos de brilho das Copas anteriores, pelo menos ele em campo conseguia dar um certo ritmo, com que a história dele não tenha parado naquele jogo Toronto. Não foi aquele que você viu, Anderson. Pelo menos, ao que tudo indica, diz de Marzio que ele vai ficar mais uma temporada no Milan, seria muito bom. Agora, o Rien na defesa, a defesa da Suécia, tirando o jogo com a Tunísia, foi uma mãe. Sulemana, eu vou dar um voto de time treinado pelo Carlos Queiroz, é complicado de assistir, complicado demais. Mas eu tive essa possibilidade, né? E só vou adicionar um aí que eu achei que foi bem. Nem acho que vale a pena botar nessa lista aí, porque, como eu falei, quando se compara com outros nomes, até que não. Mas eu gostei muito de ver o Baturina, cara. O Baturina fez uma boa Copa e eu fiquei observando ele, assim, em loco, né? Já que eu tive a chance de ver a Croácia. Achei bem interessante. Acho que é um jogador que nos próximos anos aí vai. Você falou aí que o Modric não tava no. Eu acho que é muito mais culpa da Croácia do que do Modric, né? O Modric não recebeu o auxílio que ele merecia. Agora, em momentos, o Sutic tinha ido bem, o Baturina também, mas tinha momentos que dava pra você ver que a Croácia dava a bola pro Modric e ficava olhando a defesa assim. Resolve aí. Sei que você é bom, a gente corre pra você, mas parte criativa é contigo. E nem sempre deu certo, né? Fiquei com a impressão ruim da Croácia nesse sentido na Copa do Mundo. Voltando aqui pra galera, o Hércules aqui falou muita coisa, mas vou resumir aqui o que ele falou, que a Série A pode dizer que teve 2 vice-campeões, né? O Lautaro e o Nico Paz, e que o Kenan Yıldız e a Turquia decepcionaram. Cara, eu acho que essa foi a minha maior decepção, né? Principalmente com o Güler, cara. Meu Deus, que agonia que me deu do Arda Güler durante a Copa do Mundo. Que fominha do cacete. Mas engraçado é que, assim, quando tudo já tinha acabado contra os Estados Unidos, ele faz um baita jogo. O último gol, ele dá uma caneta cinematográfica, mas, nossa, como fominhou o nosso querido Arda Güler. Daniel Rodrigues falando que Rafa Leão não precisa nem comentar, é porque jogou pouco, né? Até porque não jogou tanto assim, e não deveria jogar mais do que jogou. E ainda assim foi discreto, mas a bem da verdade também, Portugal... Dá pra dizer que a classificação contra a Croácia sai numa jogada dele, né? Então, assim, foi discreto, mas mesmo dentro desse chove não molha, desse marasmo dele, o Daniel tá falando que fica cansado só de falar da preguiça dele. Fez alguma coisa. Até que citaram, tipo... dessem Rita Lida pro Rafael Leão, ele seria o melhor jogador do mundo. Cara, se ele receber um diagnóstico depois de encerrar a carreira, vai ser muito triste. E o Carlos Eduardo falando aqui que, só corroborando com o que eu falei com o Modric, falou por faltar gente ajudando, o Modric tentou ajudar inclusive na defesa, e aí acabou errando muito. Sobrecarregado foi o caso do Modric, mas ainda assim foi um prazerzaço. Falar sobre o burburinho aí de Guardiola na seleção, pessoal, porque, como eu disse na abertura do programa, a gente falou sobre isso algumas edições atrás, mas não tinha tido a eleição, né, da Federação Italiana, era muito recente ainda a saída dele do City. Agora essa poeira já baixou um pouco. Antes de falar de Guardiola, acho que a gente nem chegou a falar das nomeações de Maldini e Leonardo. Então vamos começar pelo começo, Nelson? Até porque eu fico muito curioso, especificamente, com o cargo do Leonardo. Assim, quais são as atribuições e responsabilidades do cargo do Leonardo? E se você olhar os cargos, né, lá quando eles mandam o e-mail e tem a assinatura lá do e-mail, que é o Maldini, é o diretor de seleções. O Leonardo
Leonardo é o conselheiro. Explica pra gente, Nelson, o que cabe aí nesse trabalho de conselheiro do Leonardo? Boa pergunta, porque provavelmente esse cargo nem existe no organograma da FGT. É o famoso O convidado aceitou, né? É o cara que o Maldini vai chegar e ficar debatendo ali. Acho que é isso aqui. Acho que na verdade, assim, isso também vai acontecer, mas eu acho que o Leonardo vai ser uma espécie de operador, pelo menos nessa fase inicial aí do Maldini, porque a gente não sabe se isso é né, o Leonardo já foi diretor esportivo, já teve esse trabalho de conversar com o técnico, de ir atrás de técnico, de ir atrás de contratação. Talvez eu acho que ele esteja aí sendo designado para essa fase inicial de busca de um treinador, de apresentar um projeto esportivo, de ajudar no desenvolvimento desse projeto ali da federação. Depois, eu acho que de tocar esse projeto. Eu acho que a função do Leonardo vai ser esse braço direito do Maldini. É um pouco até curioso, né? Se a gente lembrar que as rusgas que eles tiveram, né? Quando o Maldini encerra a carreira, na última temporada do Maldini, no próprio Milan. Mas que bom, né? Que a amizade se sobrepôs a essas rusgas e eles voltaram a ter uma boa relação. Porque isso também, nesse momento, é fundamental. Precisa existir sintonia entre as pessoas que vão escolher o próximo treinador da Itália e também o projeto esportivo, que não adianta escolher o treinador e cada um tem uma ideia ali de como vai tocar, né? Porque o Maldini, vamos lembrar, ele é diretor de seleções, não é apenas o diretor da seleção principal. Ele vai comandar todo o projeto das seleções italianas de base e tudo mais. Então ele precisa definir percurso formativo, como é que vai ser ali nas seleções juvenis e tudo mais. E, enfim, me chama um pouco de atenção de que ainda não existe, pelo menos declaradamente, né? Pelo menos o Giovanni Malagò, ele tem sido muito discreto, né? Havia até uma entrevista dele dizendo que não ia abrir nem o perfil do treinador. Giovanni Malagò, inclusive, é novo eleito, né? Porque a gente não falou nem inclusive, da eleição dele. Né? Falou que antes de a gente sair para essas férias de Copa do Mundo, né? A eleição, ele era o favorito, falamos sobre quem ele era. Se você quiser conhecer um pouco mais, tem um vídeo aqui no nosso YouTube, tem vídeo no Instagram também, enfim, é só dar uma procuradinha aí que dá para conhecer um pouquinho mais do Malagò. Mas ele, enfim, ele foi presidente do Comitê Olímpico, né, italiano, só para dar uma resumida aqui. Fez um bom trabalho, né, ao longo de mais de uma década, né, no cargo, levou a Olimpíada de Inverno para Itália, tudo mais, enfim. E a Itália meio que virou uma espécie de potência, né, olímpica. Não que a Itália não fosse uma boa competidora em Jogos Olímpicos, né? Pensar em Jogos Olímpicos de Verão, porque nos Jogos Olímpicos de Inverno a Itália tem vantagens em relação a outros, né? Enfim, existe neve, existe montanhas e a Itália sempre vai bem. Mas nos Jogos Olímpicos de Verão, a Itália começou a competir mais, né? E às vezes em esportes que não tinha tanta tradição, né? Então a gente viu a Itália indo muito bem em atletismo, em diversas disciplinas do atletismo. Por exemplo, acho que voltou a ser ouro olímpico no vôlei, várias outras coisas. E acho que o Malagò tem mérito nisso, que ele conseguiu fazer. Vale dizer, é um título inédito. O único que não tinha no vôlei era o ouro olímpico. De resto, basicamente, fez a rapa no vôlei masculino e no feminino. Pois é, o Malagò teve sucesso nisso e teve mérito. Então agora a gente vai ver como é que no futebol que ele vai se comportar, né? Mas, enfim, eu acho que o que me assusta um pouco é vir com um papo de Andrea Pirlo. Porque Pirlo, como jogador, e até como ideias que ele pode ter, tudo bem, ele é um bom executor de ideias. Se ele fosse um grandíssimo executor de ideias, ele não estaria no United FC. Eu parto já desse princípio, porque existe um certo tesão na Itália de contratar técnicos da geração campeã em 2006. Então a gente tem o Fábio Grosso empregado, a gente tem o Gattuso que conseguiu um emprego na Lazio depois de não classificar a Itália. Tudo bem que o Claudio Lotito tá numa missão pessoal para tentar aborrecer a torcida da Lazio o máximo que ele puder, mas o empresário do Gattuso é o Jorge Mendes, que enfim, coloca a gente em todos os lugares do mundo, né? Inclusive fez o Milan comprar o Gonçalo Ramos por 70 milhões de euros, né? Mas enfim, a gente tem esse tesão, e você tem esses jogadores de 2006 que viraram técnicos de algum nível, eles estão empregados nesse momento na Série A. Ele estreia na Juventus meio que susto, né? Que ele foi contratado para ser técnico do time Sub-23, e aí é alçado ao time principal logo de cara. Ganha um título, mas o futebol não empolgou. Tudo bem que a Juventus já vinha com esse problema e continua com esse problema há muito tempo. Se classifica para Champions graças ao Napoli do Gattuso, que é isso. Mas aí depois eu acho que o que chama mais atenção, na verdade, é a passagem dele pela Sampdoria. Bem que a Sampdoria também não vem mostrando grande estabilidade, assim. Mas ele vai pra Série B, não vai bem, vai pra Turquia,
enfim, tá rodando aí e sem mostrar um trabalho realmente sólido. Me lembra muito a escolha do Gattuso saindo do Hajduk Split para treinar a seleção italiana no momento daqueles. Eu, assim, acho que pode se dar tempo ao Pirlo para ele mostrar que ele é um técnico gabaritado e tudo mais, mas eu não acho que seja o momento de arriscar Pirlo na seleção italiana. Tem um porém, assim, que pode ser um para daqui para frente. Eu acho que vai se chegar na Itália, chegar simplesmente, agora que a Espanha é campeã do mundo, de dizer que o modelo espanhol é certo. Tal como o Brasil, a Itália tem sempre alguns negócios se a gente fizer um Ctrl-C, Ctrl-V, só trocando os personagens, assim, de dar tudo certo. Mas mesmo o modelo de La Fuente, de certa forma, seria complicado, porque quem seria o de La Fuente? Seria o Silvio Baldini? Já Baldini. Não seria. Seria alguém, poderia até o companheiro do Olivares, fala bastante de Nápoles, de tênis no site da Saúde Mental, ele citou de outros nomes de base, do Alberto Carmine Nunziata, mas isso seria uma coisa muito diferente. Mesmo o De La Fuente surgiu de trás com o Luiz Henrique, tinha costas até o Luiz Henrique resolver sair. Na verdade, assim, esse protocolo, digamos assim, é um protocolo que a Itália já adotou há muito tempo, né? Tipo, o Enzo Bearzot saiu daí. O Bearzot era um técnico de base que foi alçado, era da seleção sub-21, chegou ali em 75, né? Comandou a geração que ele treinava na base. Foi evoluindo essa geração. Só que era um outro momento, bem que ali a Itália também estava num momento de crise, mas a Itália vinha já ao final de 70, depois de um desastre em 66, né? Com a Coreia do Norte. 74, Copa a geração de 70 envelhecida, basicamente, né? Então precisava de uma renovação. A questão existia um percurso formativo real ali. Você tinha Tardelli, Paulo Rossi, Gentili, você tinha um monte de gente, e um monte de gente que depois foi jogar junto na Juventus, o que facilitava muito. Hoje não é esse o cenário. Então, a grande questão aí que eu acho é que se fala que o Guardiola tá pelo menos um ano parado. O que é que você faz quando o cara até aceito, mas agora não, só ano que vem? Vale fazer uma coisa meio CBF com o Ancelotti? Você deixar um técnico ali por um ano. Deixar o Baldini, no caso, né? Nesse caso aí seria o Baldini, existe até um certo apelo pela questão até salarial, seria um técnico barato. Ou talvez, não sei, um auxiliar do Guardiola, eventualmente, se fosse o caso, né? Ou alguém que ele indicasse que quisesse trabalhar com ele, ou talvez até a Euro e depois... Enfim, mas teria que existir certa compatibilidade, né? Você não pode... Teria que ter mais que o técnico principal, digamos assim, que fosse o Guardiola, chegasse depois, o trabalho anterior tinha que casar com o dele. Não podia ser uma coisa totalmente diferente, tinha que ser algo coordenado. Não dá pra você simplesmente botar um nome e botar outro depois. Falando sobre nomes, né? O Antônio Conte falou que ele não foi procurado, mas... o Conte eu vi uma teoria, né, de as discussões aí, e o Conte seria um bom nome se você tá pensando em algo muito pro imediato, pra depois você planejar uma renovação com um pouco mais de calma. Isso aí, realmente, ele poderia entregar. A questão até quando é essa renovação? É até a Euro? Porque passou de 2 anos, eu acho difícil o Conte permanecer. Qual é o perfil dele? Ele, com certeza, não é um perfil pra desenvolver jovem. Ele é um cara de jogador pronto. Essa geração ainda tá aí. Ela ainda vai render. Tem jogadores aí que jogariam a próxima Copa dessa geração, dos que ganharam ainda a Euro, parte deles, como Barella, Bastoni, e tem outros que já têm uma idade parecida, mas que não jogaram, como o Di Marco. Enfim, você tem uma espinha dorsal ali e dá pra trabalhar. Com certeza, a Itália não vai ficar fora da Euro, vai pra Euro. Mas o pensamento tem que ir bem na Euro, porque assim, quando eu vi essa discussão, a galera defendia o fato de que, se a Itália vai bem na competição, melhor ainda, se ganha um título, isso dá uma moral pra um trabalho. Será que a Itália tá precisando de moral? Porque ganhou um título 5 anos atrás. Título em 2021. Isso não fez uma mudança real ali de Eu vou pelo meio do caminho, porque eu acho que precisa um pouco de moral, não tanto pelo título, mas que, de certa forma, tudo que aconteceu pós-Macedônia do Norte é meio cachorro correndo atrás do próprio rabo. Chega um certo momento que parece que a Itália ultimamente, parece que todos têm um medo ainda mais, parece que a situação ali de calma, ela não existe. Já acontecia isso na Euro 2020, aconteceu isso durante as eliminatórias, Nations, e eu já acho que esse ponto até vale o ponto moral.
moral. Só que ao mesmo tempo, moral não serve para nada se você não tem lá um grande trabalho. Eu concordo com moral aí que você contrata o Gattuso também. E é nessa de achar que precisa muito de moral que você faz algumas escolhas, como a do Gattuso, por exemplo. Isso sem dúvida. Claro que, assim, muitas das coisas, das atribuições de um técnico, imagina-se que tenha muito fator liderança, tem outros fatores para além da tática, para além do campo. Mas, obviamente, também tem a página 2. Claro, ela é importante a moral, porque querendo ou não, a Itália não vai, por exemplo, pensar em classificar já para Euro 28. Você todo um saldo negativo. Na hora que o pessoal ouvir o Mameli, o pessoal vai estar pensando naquela noite na Bósnia, aquela noite lá toda cheia de Bérgamo. Puta, será que vai dar? Será que não sei qual? Tem medo. Não, agora essa vai ser uma geração inteira talhada no medo. Eu concordo que libertar, só vai libertar ganhando. Eu concordo que a parte moral ela é importante. Mas ao mesmo tempo, eu acho que esse tipo de discussão seguia meio que exclusivamente nisso. Isso não faz sentido, porque não é como... Se a gente for pensar, tipo, o cenário de terra arrasada que hoje existe porque a Itália foi fora de 3 Copas do Mundo, ele já tinha sido pintado antes de a Itália vencer a Euro, continuou a ser pintado depois que a Itália ganhou a Euro, porque ficou fora, porque perdeu pra Macedônia do Norte. Jogo muito atípico, e faltou botar a bola na rede e tomou o gol no último minuto no chute do meio da rua. E, embora eu acho que a Itália não teria ficado, porque depois ia pegar Portugal. E o jogo de Portugal sempre encaixa com o da Itália, né? E ficaria ruim. Mas aí já é uma coisa que acho que a gente não vai mais precisar lidar com isso, porque esse modelo de eliminatórias da UEFA não existe mais. Não será mais assim daqui pra frente. Então, eu acho que... Eu até tô curioso, porque eu acho que a definição do próximo técnico também tem que partir disso daí. Como é que vai ser o tipo de eliminatória? Será que vai ter um jogo encrencado logo de cara para de repente vamos ter que armar um jogo para ganhar? Porque da maneira que foi, a gente falou, por exemplo, principalmente quando tem empenho lá da República Tcheca, da Bósnia, como é que a Itália não conseguiu ir para isso? Sempre disse e torno a repetir. Hoje, se o Vaticano fizesse uma seleção de padre e enfrentasse a Itália, os jogadores da Itália teriam medo. Por quê? Porque é todo ao redor, é o fator do jogo, é toda a temperatura que faz com que gente, de certa forma, você sabe que desempenha e outra, bem, a gente pode discutir, e fazem todo esse aspecto, né? Mas assim, eu acho que o fato de as eliminatórias mudarem formato vai tirar um pouco esse peso. Porque vai ter, sei lá, uma quantidade de vagas ali, você vai ter que pontuar o suficiente. Acho que o modelo da UEFA sempre foi muito ruim. República Tcheca porque tá na Copa. Porque o grupo da República Tcheca nas eliminatórias era fraquíssimo e a República Tcheca deu sorte no cruzamento. Casa contra a Dinamarca. Então, enfim, o modelo... passou as duas com pênalti. Pois é. A Bósnia também. A Bósnia passou as duas com pênaltis. Então, mas é um modelo muito pouco meritocrático. E sempre foi muito pouco meritocrático a Euro, a Copa. Porque a gente sempre via, só porque a Itália tá fora, a gente viu, sei lá, República Tcheca quando tava ali com a geração do Nedved, etc. Demorou uma cara pra jogar uma Copa do Mundo. Porque grupo de eliminatórias favorável. Várias outras seleções. Você vê a Sérvia, tudo bem que a Sérvia costuma se enroscar sozinha muitas vezes. Mas às vezes em grupo mais difícil, jogando menos competições. Há quanto tempo a Sérvia não joga uma Euro? Porque sempre cai num grupo de Euro mais difícil. Jogou Copa várias vezes nesse período. Era habitué em Copa até essa edição. Pois é. Ficou fora pela primeira vez depois de muito tempo. Então esse modelo de potes, você tem no mesmo pote da UEFA, você tinha uma seleção muito mais forte do que a última do ranking. Então isso aí deixava os grupos muito desnivelados. Então, pelo menos tinha isso já... detalhe, era quase sempre historicamente forte, uma em ascensão, outra, sei lá, já foi lá essa em crise, 2, 3 sacos de pancada, você é obrigado a golear 2, 3 sacos de pancada, empatar um jogo contra essas outras duas, você tá fora. Não tem meritocracia nisso, porque você joga a sua vida, na verdade isso é muito ruim. Dessa vez vai ser um pouco diferente, não que não vai existir distorção, porque os potes vão continuar existindo, você vai ter sorteio para jogar com uma quantidade específica
enfim, né? Vai ser no modelo das competições europeias da UEFA, pra quem não tá sabendo a mudança que vai ser, né? Vai ser no Champions, Europa League, por aí. então vai ser assim agora. Eu acho que tende a ser mais meritocrático, mas ainda pode haver distorção. Porque você vai pegar um pote que você vai poder pegar, sei lá, Finlândia, na marca, eventualmente. Então aí você já vai ter uma distorção. Mas eu acho que a tendência é ser menor, porque vai ser sorteado, vão ser vários confrontos, então acho que no final das contas, quem performar melhor naquele período tende a se classificar. De fato, né? No caso, porque acho que essas distorções acabam se corrigindo mais do que você simplesmente estar num grupo e é fácil por si só ou muito mais difícil. Aí não tem correção, é um vício de início, né? Então, voltando à questão da parte de moral, acho que não é só a parte de jogadores, né? E a torcida precisa entender. A torcida hoje na Itália, a gente vê hoje um nível de comentário, assim, parece, sei lá, que se abre, parece um time que foi rebaixado pra Série D, sabe? Então, dá um nível de desespero, de tentar achar, botar a culpa onde não existe, de apontar os dedos pra lugar, pra fantasmas, tá uma coisa meio Don Quixote da parada, assim. Eu acho que a parte de você voltar a vencer e voltar a confiar num projeto ajuda também a torcida a ir junto um pouquinho. Eu acho que precisa ser equilibrado, porque eu acho que não adianta só ir pra vamos lá, vamos botar todas as nossas forças aí em fazer uma boa Euro pra a galera começar a ficar motivada e confiante e depois esquecer que vem pela frente. Porque um pouco do que aconteceu com o título da Euro, acho que houve um relaxamento, a Itália estava jogando bem, tanto é que teve aquela sequência de invencibilidade que a Espanha ontem superou, eram 37 jogos invicta pra Itália. No final das contas, a Itália perde essa invencibilidade, fica fora da Copa. Não adiantou muita coisa, porque houve relaxamento, houve problemas ali de relacionamento do Roberto Mantini com a diretoria da FIDT naquele momento. Outras questões foram ficando para serem resolvidas e não foram. Então, precisa de um norte melhor. Deixa eu fazer mais uma pergunta aqui pra gente arredondar esse assunto Guardiola. Tem uma coisa que eu gostei muito, né, nas notícias, as notícias da Sky italiana, afirmam que foram 3 reuniões já, né, que não foi uma só. Eu considero isso como algo extremamente positivo, né, porque se a proposta não tivesse agradado o Guardiola, eu, embora acho que ele seja um cara muito educado, ele daria um jeito, arrumaria uma resposta educada pra falar assim, então, rapaziada, pô, muito obrigado, mas não. Então, assim, isso eu gostei muito, né, de que essa informação de que foram múltiplas reuniões. Mas, eu acho que a Itália tem um grande concorrente aí pelo Guardiola, que é o Marrocos, né? O Marrocos vai sediar a próxima Copa e vai em cima do Guardiola. E por que eu tô falando isso? Aparentemente, a Itália tem uma certa pressa pra esse anúncio, né? Já quer anunciar na próxima Assembleia. Então, assim, entra um pouco no que o Nelson falou de... E se o Guardiola falar que topa, mas esperar um ano? Vou jogar essa pro Caio. Queria saber se você concorda comigo, que essas tratativas parecem estar bem encaminhadas e seguindo um bom caminho. Mas essa concorrência da seleção do Marrocos eu vejo como algo enorme, hein, cara. Acho como importantíssima a concorrência marroquina, mas é importante também levar em conta que o Guardiola quer, mais do que tudo, esse tempo de pausa. Será que esse tempo de pausa, um ano, não pode fazer uma enorme diferença em termos de eliminatória, em termos de Nations League, que parece boba, mas ela te dá um jeito ali de ter uma eliminatória melhor, tipo, em grupos melhores de eliminatórias, até mesmo te dá uma vantagem nível Suécia, de você poder fazer uma eliminatória na base do foda-se e depois conseguir na repescagem? Uma ideia também. Só que nesse primeiro momento parece seguir fazer o Guardiola mudar de ideia. Futebol de seleções, esse ponto, efetivamente ser técnico da seleção italiana, por si só, a essa altura, vai ser técnico da principal, conselheiro da sub-20, olho na 19, olho na 17, vai ser assim, porque ele vai ter que ficar pensando no jogador toda hora, vai ter que, de repente, alguém, sei lá, tá no sub-17, tá com maturação ideal, beleza, tal, eu no sub-19, legal, tal, será que vai jogar para eu estar aqui? Vai ter que ser assim. Venha quem venha, vai ter que ser uma situação meio assim até para rejuvenescer a parada. Ou vai voltar para os velhos vícios sempre de convocações. É isso que quer? Eu acho que, assim, é opinião pública e nem Fidici, Maldini, nem Leonardo querem. Tudo bem que o Leonardo eu já acho cargo mais tipo assim, sabe o Relações do Maldini? Parece esse o caso, para mim. Eu acho que mais importante até do que o técnico, o papel da federação é tratar da transição dos atletas jovens, de maneira geral, e fazer com que eles se joguem realmente nos clubes. Estabelecer regras, estabelecer bonificações, qualquer tipo de sistema que façam que esses jovens, e com que seja vantajoso para os clubes. Eu acho que essa é uma discussão que está chegando
no Brasil agora também, por causa da eliminação do Brasil na Copa do Mundo. Porque o Brasil não forma mais jogador XYZ, porque clube quer formar. Por que clube quer formar jogador de um perfil específico para vender? Porque o clube precisa de dinheiro. E os clubes italianos, a gente já falou aqui inúmeras vezes. E aí é uma questão de pirâmide. Precisam sobreviver. Precisam competir com a Premier League. Ou com, que talvez seja impossível, mas ter um certo nível de competição internacional. Você vai precisar vender, você vai precisar juntar dinheiro. Vem de um período, nos anos 90 e 2000, que os clubes italianos quase quebraram. Então, vários deles estão atolados em dívidas ainda. E tem um detalhe, a gente conversa meio por fora no mercado, a gente tem nossas informações, nossos velhos amigos de mercado, assim, em todos os lugares, o preço de jogador tá só subindo. O preço de jogador internamente sobe, só sobe. Por exemplo, na Série A, preços dos jogadores italianos sempre toram, sempre vão às alturas. Seja pela questão de que jogador ganha mais, tem outros fatores em preço, tem fatores de você tentar proteger as estrelas. Aí, por isso, casos como, por exemplo, caras que aparecem, mesmo estrangeiros, ficam anticompetitivos para os próprios grandes para buscar, né? Para pegar um preço mais barato. Vamos pegar, por exemplo, um caso estrangeiro aqui para ter em conta Mihajlovic, que já saiu do Sassuolo, foi para o Leeds. Era nome cotado na Juventus, na Inter, todo mundo tinha quase a certeza de que iria. Chegou na hora H, o Sassuolo, quero 40 milhões de euros. Alguém vai topar pra... O cara vai jogar? Não, tem um palestra também, né? A Inter amaciou, aí faz uma engenharia daqui, não, mas vai entrar 20 do Dumfries, não sei o quê. Aí chega o Chelsea, bota o dinheiro na mesa e é instantâneo, né? Não, eu vou dar outro exemplo ainda. O Doumbia saiu do Venezia, Série B, tá no Sporting, tá fazendo uma boa pré-temporada, né? Enquanto a gente tá gravando aqui, saiu um vídeo aí de um gol que ele fez no amistoso, no 7-0 que o Sporting deu no Estrasburgo. Foi vendido por 20 milhões e 500 mil euros. Qual clube da Série A hoje pagaria para um time de Série B 20 milhões e meio de euros por um jogador de 22 anos e ainda considerado pronto? O clube faria isso. E tem um detalhe, isso que o Doumbia é italiano, cota, porque tem um a mais. Tem o fator de cota da Série A, tem o fator de cota de inscrição da UEFA. E ainda existe uma questão de mentalidade aí, né? Só pra gente arrematar. E, por exemplo, uma mentalidade ainda de dirigentes, o que isso ainda me surpreende um pouco, porque eu acho que o dirigente, ele tá por dentro de como funciona o mercado, ele talvez não devesse ter uma mentalidade assim. Torcedores. Ou talvez os dirigentes não tenham essa mentalidade, mas queiram agradar os torcedores porque a pressão é grande. De que hoje o jogador jovem, ele é mais caro do que o jogador mais velho. Porque ele tem mais tempo, porque ele pode ser revendido, porque ele é um ativo em lapidação. Que deveria ser normal, né? Eu não vou dizer, sei lá, casos como, por exemplo, o Chelsea pagando 100 milhões no Estevão. Não vai acontecer isso na Itália. Mas de pagar muito no jogador jovem que tem potencial, pagar menos um cara que tá um pouco mais consolidado. Que talvez não seja uma futura estrela potencial, mas que tenha certo nível, que vai agregar. Tem. Hoje você vê ali, difícil você agradar um torcedor comprando um cara. Vou dar um exemplo, falou do Palestra agora. Palestra era, a gente não vale esse valor. Vale 45 milhões. Fez apenas no cenário da Série A não vale mesmo, assim. Embora eu goste muito dele, tá? Mas a gente tem que analisar, não dá pra gente botar a mesma régua da Série A da Premier League, não é a mesma coisa. 40 milhões na Série A não são a mesma coisa que 40 milhões na Premier League. E tem um detalhe, 55 milhões de euros Cagliari, pro Chelsea, de repente, é 40, 45 de libras. Ali sai do xixi. Pra Série A é a mesma coisa. Não, e agora, essa é uma questão. Enquanto isso estiver acontecendo e os clubes não tiverem a mínima capacidade de desenvolver, pode esquecer. Você contratar jogador de destacou na Série A para parar em clube maior. A não ser que o cara queira muito. Porque, de resto, sei lá, uma operação Barella. Quando a Inter contratou o Barella, hoje isso não aconteceria mais. A Inter investiu uma nota no Barella na época, mas hoje seria difícil. O Barella iria jogar no exterior. E acho que isso vai continuar acontecendo. Os clubes da Série A, os maiores principalmente, eles precisam entender que eles precisam contratar esses caras antes de eles se tornarem tão caros assim. Mas aí tem que, uma disputa de scouting, né? Porque exatamente, os outros clubes também têm esses scouting, todo mundo sabe. É que eu falar agora, é cada vez mais importante a questão do scouting. Cara, a gente tá no mercado, e isso é piada, mas é sério. Teve um grupo radical lá do Iraque que ofereceu 10 milhões de dólares na cabeça do Donald Trump. Isso não compra ninguém, né? Sério, por exemplo, tá mais fácil pegar esse dinheiro aí de outras formas. Porque, assim, esses 10 milhões de dólares, amigo, que estão oferecendo aí na cabeça do Trump, eu não sei uma boa contratação que você pode fazer. Cara, paga salário anual de muito jogador. Pois é. Tem jogador aí, pô, o Mário o Gila vai receber metade disso na temporada, pô.
Enfim, vamos falar sobre os treinadores da Série A, porque todo mundo aparentemente está com seus treinadores definidos e a gente tem uma arte aqui rapidinha. Caso ninguém saia no braço, caso ninguém fale nenhuma besteira memorável, caso ninguém brigue com o dirigente por causa de contratação. Ninguém deu uma de Bielsa na Lazio. Aliás, Bielsa na Lazio, qualquer hora dessa a gente faz algum conteúdo. algum sorte disso, porque vale muito, é um período épico. Mas o Gattuso mesmo já fez isso, né? Na Fiorentina ele saiu antes da temporada. Esse é o cenário, rapaziada. Atalanta indo com o Sarri, Bolonha com o Tedesco, o Cagliari com o Pisacane, o Fábregas segue no Como, o Grosso sai do Sassuolo para ir para a Fiorentina, o Alvino no Frosinone, De Rossi segue no Genoa, o Kivo, claro que segue na Inter, só se ele não quisesse. O Paletti renovou talvez um pouco antes da hora e por isso segue na Juventus. Gattuso na Lazio, o Di Francesco segue no Lecce. O Amorim é uma das novidades para a temporada, o treinador do Milan. Quem diria, já podem sair de casa, né? Vocês, o Malandro e o Otário se entraram já. Vai conseguir um empreguinho aí no Monza. Alegre no Napoli. Cuesta segue o trabalho muito interessante aí no Parma. O Gasperini tá na Roma. O Aquilano foi escolhido para substituir o Grosso no Sassuolo. O Abate, o Inácio Abate, né? Continuidade no Torino. O Runiet na Udinese. O Stropa no Venezia. Se meu monitor não tá me sabotando. Está correto. Algumas mudanças, né, Nelson? Mas assim, tem alguma coisa que você fala assim, nossa, essa é uma revolução. Eu acho que o caso do Milan precisava de uma revolução. E eu gosto muito do Rubem Amorim, mas ele não chega a sair muito bem do Manchester United. Acho que textos diferentes. Eu gostaria muito que o Amorim fosse bem no Milan, mas eu não sei se eu tô tão otimista assim. Tenho razões para ter esse pezinho atrás, não? Tem, porque o Milan não tem diretor esportivo e quem vai fazer o mercado do Milan se chama Jorge Mendes. Então acho que precisa ter um pé atrás, principalmente... Não só vai fazer, já está fazendo, né? Exatamente. O Gonçalo Ramos. E assim, a que custo isso vai sair? Porque o ponto é esse. Nem se ele vai trazer necessariamente bons jogadores, etc. Isso também é uma questão a ser colocada. Mas que tipo de clube hoje em dia, clube sério, pega o seu mercado na mão de um empresário? Não existe isso. É uma loucura. Tipo, eu já vejo uma torcida da Inter muito nervosa, porque na época do Inzaghi existiam os negócios ali, e tinha os agentes amigos e tudo mais. Acho um pouco de exagero em vários casos, mas nesse caso não, é simplesmente assim. Quem vai fazer o mercado do Milan é o Jorge Mendes. Eu acho isso temerário, principalmente o jogador não dá certo e depois você mandar ele embora. Cheio de cláusula no contrato, dificuldade de venda. Tudo bem que o Milan precisava de um 9 confiável, mas esse 9 precisava custar 70 milhões e ser o Gonçalo Ramos? Não sei. Acho meio temerário. Tem provavelmente os primeiros demitidos, né? O Stropa, que ele permanece, ele é muito bom pra subir times da Série B pra Série A, mas raramente permanece. Eu fico curioso porque num cenário mais complicado ele costuma se dar bem. Ele consegue tirar leite de pedra aí. Só que ele ascendeu desse cenário, né? Considerar o Southampton, mas pelo menos na Série A, né? Ele fazia isso, né? Fez com o Verona, fez com o Torino. Acho difícil fazer com o Monza. O Monza já não vem com o mesmo tipo de projeto. Mas um pouco de curiosidade pra ver o que é que ele faria aí. E, obviamente, com a Fiorentina, né? Porque acho que é o que tem mais chamado a atenção, né? Como, né? Se a gente vai partir pra falar de mercado, né? Daqui a pouco. Chama atenção o nível de confiança, né? Do projeto. O Fábregas não quis escutar tipo de proposta, permanece. Tá tendo basicamente os jogadores que ele quer. Como fez um esforço que eu não sei no que é que isso vai impactar pra frente, porque existe fair play financeiro e agora o Como luta competições europeias. Ao desembolsar uma bela grana pra ficar com o Nico Paz, possivelmente o Real Madrid vai contratá-lo depois, né? Existe essa cláusula de recompra ainda por um valor agora bem maior, porque também o Como desembolsou 60 milhões, né? Então o Real Madrid fica quase que elas por elas, né? A cláusula era 10, agora foi 80, meio que fica 20. Obviamente não é assim em formas contábil, mas grosso modo é mais assim ou menos que o pessoal da Juventus fazia balanço aí, Nelson. Todo mundo fazia balanço, verdade seja dita, não foi só Juventus. Mas como me chama a atenção porque ele vai precisar contratar jogador italiano. Tem quase nenhum. Precisa. Contratou o Mattia Liberali, né, que foi formado pelo Milan, passou pelo Catanzaro, e tá atrás do Moise Kean, segundo informações. Vamos ver aí, porque ele precisa, né, por questões de lista, o Como vai precisar de jogador italiano. Vamos ver o que é que ele vai fazer. Caio, dá prosseguimento aí falando na Fiorentina, porque realmente, cara, a Fiorentina contratando muito, contratando bem, mas a gente que já é macaco velho, já é ratazana, a gente já viu outras janelas em que a Fiorentina larga muito bem. Quando a bola rola, não é exatamente a mesma coisa, né? Como é que a gente vai ter certeza que não vai acontecer a mesma coisa, apesar de terem ótimas contratações? Efetivamente tem ponto em comum com algumas
as outras, que é o fato de trazer muita gente de fora de outras ligas, e aí a Série A sempre tem uma particularidade a mais para adaptação do próprio campeonato em relação a, por exemplo, outras seus pares europeias. Sempre tem a adaptação à Premier League, a Bundesliga, por aí vai. Só que nessas, eu acho que são nomes interessantes. De um lado, pensando na dupla de zaga, o Dragusin, que é um cara, embora já estava em baixa no Tottenham, experiência de Série A pelos tempos de Genoa, você tem o Vieri, nome de italiano famoso, mas já era um jovem crescente no Grêmio, é um nome interessante e acho que é um nome que pode até vir a jogar. Você tem o Jimenez vindo do Bournemouth, teve bem na Copa do Mundo pela seleção da Costa do Marfim e vem do Trabzonspor, e tem o Arthur Ata, que era bem quisto pela temporada passada na Udinese. A questão agora é que efetivamente a gente imaginava que a Fiorentina ia ter uma grana a mais para investimento, e através disso poderia construir um time lá para frente, e falar no fator Fábio Paratici. Tem toda a experiência, de mercado, blá blá blá, tal. Esse aspecto pode construir a Fiorentina para uma segunda parte. Só que eu acho curioso, não sei, até a gente, eu não lembro, se não me engano, acho que até o Nelson dividiu comigo, justamente o Fábio Grosso, um ponto de interrogação, a experiência dele em um banco de reservas maior, com pressão, que vocês sabem, que acompanha esse podcast sabe, podcast, videocast, sei lá como for, obrigado pela sua audiência, mas que assim, que mar calmo faz bom marinheiro. Calma, eu tô falando, o Sassuolo, se você chegar em primeiro, se chegar em último, desce nada com a sua vida, simplesmente a pressão, torcida ali, tudo lindo, tudo maravilhoso, não é a grande torcida regional, e é isso aí, então enche estádio e aí é lindo. Fiorentina, as coisas não são lindas assim. Pelo menos o Grosso teve experiência no Lyon, né? Até agredido ele foi, então acho que alguma coisa aí. Traz bagagem. Só vou adicionar aí também o Lai, né? Fiorentina contratou. Eu tava na Copa agora com a Costa do Marfim. Assim, tá tudo muito lindo até começar a jogar. O ponto da Fiorentina aí é que ela tá contratando sem vender. Então, isso aí vai aumentando, né? A folha salarial ali e tudo mais. É um pouco ruim quando você chega na fase final do mercado, que todo mundo sabe que você precisa vender, né? Você vai ter que dar uma liberada ali, até em lista pra inscrever e tudo mais. Então, não é nem só a parte salarial, né? Tudo bem que a Fiorentina, meio que se já parte de inscrição, tem vários jogadores que estavam emprestados que saíram, né? E outros em fim de contrato. Mas não vendeu ninguém até agora. Todo mundo que saiu da Fiorentina não saiu em definitivo. A não ser tem os que estavam emprestados, que não faziam parte enfim, não eram vinculados em definitivo ao clube, né? Então, retornaram para suas bases. E os outros saíram emprestados, né? O Gozen saiu emprestado pro Schalke 04, o Pazzini saiu emprestado pro Cagliari e o Coadio também saiu emprestado pro Monza. Beltrán voltando pro River também. Sim, tipo, esse aí, se eu não me engano, o Beltrán foi vendido, mas era um dinheirinho, beleza, mas ele não tava no elenco, né? Então acho que a questão entre você manter um elenco ali do número que tem que ser inscrito na Série A, né? Que tem limite, mas você fazer vendas, né? Então, por isso, eu acho que talvez a hipótese de vender o Ken pro Como meio que possa se concretizar, né? Até porque o Fiorentina já tava atrás de outros atacantes, né? Tava atrás daquele nigeriano do Wolverhampton, né? O Arokodare, é um nome que tava na lista da Fiorentina. Não sei se permanecerá. Tem já esse nome aí circulando. Mas você já gastou bem, você pagou pelo empréstimo do Dragusin, pagou, se não me engano, foi 25 ou 30 milhões no ATA, e pagou mais 30 no LAI. Então, já é um mercado bastante relevante, né? Você vai pensar aí, eu acho que só o Como e o Milan gastaram mais nesse momento no mercado na Itália, por enquanto. A Fiorentina deve continuar a investir, né? Eu não sei quanto é que foi o Vieri, né? Não me recordo agora quanto foi que a Fiorentina... 16 milhões e meio de euros, mais ou menos, contando toda a operação ali... Por aí, 16,5 mais ou menos. Porque, se eu não me engano, esses empréstimos, tanto do Dragusin quanto do Alex Jimenez, ou eles são com direito ou obrigação de compra, a depender de determinadas condições. Então, mas não entra agora nesse balanço dessa temporada, né? Entraria no próximo. Então, em termos contábeis, isso aí faria uma diferença. Mas, enfim, a Fiorentina vai precisar fazer dinheiro e quanto mais você compra, mais difícil fica vender pelo preço que você quer. É isso, pessoal. E tem um detalhe, né? Todo mundo sabe. Para pincelar aqui rapidinho, um exemplo, por exemplo,
exemplo do próprio Napoli. O Napoli não pode contratar, inclusive precisaria de zagueiro, porque o Buongiorno machucou de novo, mas efetivamente não dá. Bom, Jesus tá livre aí. Esse aí até eu achei que arrumaria vaga mais rápido. Justamente mais de 20 jogadores para você basicamente achar lugar. Você tem desde jogadores que voltaram de empréstimo tipo, até outros falecidos como Lindstrom, Ayuste e outras tantas tranqueiras. Até o Khedira, rapaz. Khedira, inclusive, cotado ao Verona na Série B e tudo mais. Você começou a invocar umas criaturas do submundo, acho que é uma deixa pra gente encerrar esse episódio, né? Eu nem lembrava da existência de 2 deles. Quando você falou, eu demorei a... O Lindstrom e o Caius? Cara, eu fazia sinapse, eu falei, assim, próxima semana será a semana do centenário do Napoli, já que era 1º de agosto, tá chegando. Se todo mundo diz que a melhor contratação, obviamente, foi a de Dom Diego Armando Maradona, foi a de Jesper Lind. Tem comparação? Tem. Parabéns, mas assim, você ser o pior em 100 anos de história também é motivo de orgulho, né? Você se destacou de alguma forma. Muito pode ser. Obrigado a todo mundo que nos escutou, estar de volta. Foi muito bom trabalhar na Copa do Mundo e curtir a Copa do Mundo, mas também é muito bom estar de volta aqui. Temos muito assunto para as próximas semanas. Acho que agora, com o fim da Copa do Mundo, o mercado vai esquentar de vez. Muito provavelmente a questão da comando da seleção italiana também vai ser definida da próxima vez que a gente gravar. Então, não esperem a gente voltar. Fiquem de olho em todas as redes sociais da Couchpad. Borracharia tá aberta. Temos muitos conteúdos, não só informação, mas assim, vídeos históricos. Eu só tô com medo, assim, do que eu vou gravar, né? Porque eu ziquei os últimos conteúdos, que os meus últimos conteúdos, assim, foram uma zicada braba, né? Eu fiz um vídeo todo legal do Montelha, o Montelha fez vergonha na Copa do Mundo. Tem um vídeo meu pra entrar do Del Piero, eu vou mandar uma mensagem pra ele hoje, falando assim, rapaz, cuidado a atravessar a rua, cuidado a subir uma escada, porque a minha fase não tá muito legal, não. Você é o novo Silvio Lancelotti, né? Amigo do Del Piero. Eu não sou amigo, né? Mas acho que é minha obrigação alertá-lo o perigo que ele está correndo. Muito obrigado a todo mundo. Como eu disse, não esperem a gente voltar na próxima edição. Sigam a Couchpad e vão consumindo o nosso conteúdo por aí, beleza? Bom dia, boa tarde, boa noite, arrivederci e tchau.